Boa noite, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Todos vocês, irmãos da igreja, Terceira Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes, também outros irmãos que nos seguem, nos acompanham, amigos, queridos, amados parentes, enfim, todos aqueles que estarão ouvindo agora e poderão, na providência de Deus, ouvirem esse estudo em outras oportunidades. Hoje nós iremos falar de mais um mandamento do Senhor, o 9º mandamento. Eu quero agora, antes de iniciarmos, fazer uma breve oração, pedindo assim a orientação, a sabedoria de Deus, para que todos nós juntos possamos aprender a respeito desse mandamento tão importante assim como os demais, mandamento este que está implícito em toda a existência humana, perpassa toda a história no seu cumprimento ou no seu descumprimento. Então vamos fazer uma oração. Vou também pedir ao Senhor pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, principalmente pela sua vida espiritual, para que você, juntamente conosco, possa compreender a palavra, crescer em conhecimento e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus e Pai Celeste, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pela tua palavra deixada a nós como o maior presente, o maior legado do Senhor a todos os seres humanos. E todos aqueles que por ela vivem, proclamam assim a fé, tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Esses são os bem-aventurados do Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor mais uma vez nos ensine de forma a atingir o nosso coração, as nossas mentes, para que possamos absorver e praticar as tuas verdades, os teus ensinos, os teus mandamentos. Eu quero também, ó Deus, orar por aqueles que porventura estão passando por tribulações, por sofrimento, dor, enfermos, enfermidades, que o Senhor, com a tua boa mão, possa estar providenciando o conforto, o consolo, o livramento, a cura, ó Deus. Só no Senhor nós temos toda a nossa esperança. O Senhor é a rocha da nossa salvação, a rocha da qual nós nos alicerçamos, nós buscamos segurança e socorro em tempos de necessidade. Eu assim te peço e te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá aqui. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos então para as nossas telas e aprender um pouco mais da palavra do Senhor através desse mandamento. Ok, nós estamos já há 2 meses vendo os 10 mandamentos e estamos aí no 9º mandamento. Vamos lá. Em nossos estudos, nós vimos que os 4 primeiros mandamentos falam sobre o nosso relacionamento com Deus e os 6 últimos sobre o nosso relacionamento com o próximo. O primeiro mandamento fala-nos da exclusividade de Deus, o segundo a respeito da singularidade de Deus, o terceiro da excelência de Deus, o quarto da suficiência de Deus. O 5º mandamento vem falar do nosso relacionamento com os nossos pais. O 6º, o valor da vida humana. O 7º, o valor do casamento, da família. O 8º mandamento, o valor e proteção ao patrimônio, dinheiro e propriedade do próximo. Hoje, então, veremos mais um mandamento
né? O 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em resumo, não mentirás. O nosso texto-chave está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Alguns textos de base, textos paralelos, como Êxodo 23:1, que vai nos dizer: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirá a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Olha que interessante, né, o que fala aqui Êxodo 23:1. Né? Muitas vezes nós queremos crer numa mentira como sendo verdade porque a maioria pensa assim. E não é isso que Deus nos ensina. Também em Levítico 19, verso 11, vai nos dizer: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Verso 16 diz assim: não andarás com um mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Aqui um tipo de sinônimo, né, de mentiroso, aquele que faz intriga, que cria mexerico, né? O mexeriqueiro está lá na Bíblia, Levítico 19, verso 16 também. E por fim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, que também se repete lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 20. Deuteronômio, mais uma vez lembrando, é o livro que trata da repetição das leis. Vamos lá então. O 9º mandamento, ele tem como alvo principal proteger a honra, o que é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Ninguém quer ver sua reputação ou o bom nome de sua família sendo atingidos. Aliás, Salomão já nos ensinou que mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Né? Provérbios 22:1. Devido à sua sensibilidade e valor, a honra precisa de reputação. Né? Pensando, vamos ver aqui onde eu estou. Não. Queria voltar à tela. Não está dando. Aqui, pensando numa questão de difamar o nome, né? Talvez você não tenha tido essa triste experiência, né? Voltando aqui a tela só para minha Ctrl+P. Sim, só câmera. Assim. Ok. Quer botar pra tela? Pensei que era um comando aqui, mas é outro. Então é o Ctrl+C. Para aparecer o senhor só é o Ctrl+C. Para aparecer a tela... Ctrl+P. Ctrl+C não funciona, mas tudo bem. Funciona, tá só o senhor agora na tela. Eu não estou me vendo, então sem problema. Ok, me desculpem aí, estamos aprendendo mais uma vez aqui. Para voltar, tem que apertar o Ctrl+P. Então vamos lá. Voltou? Voltou para a tela. Ok, vamos lá. O que eu estava dizendo, né? As experiências que talvez você possa ter passado sobre alguém ter feito uma injúria, dito uma mentira, criado uma circunstância, uma situação falsa sobre a sua vida.
Pense lá, lembre, né, talvez que momento foi de sua vida, ou se você nunca teve um felizardo, mas o quanto você sofreu, o quanto isso te atingiu, né? Deus, sendo bondoso, gracioso, misericordioso, ele criou então esse 9º mandamento para que nós não soframos, para que possamos evitar esse tipo de sofrimento, de destruição, de falta de paz que uma mentira, uma injúria, uma calúnia, um falso testemunho pode causar em alguém. Ok. Vamos lá. Deus proíbe o falso testemunho, empregando o princípio de que os mandamentos ordenam aquilo que é bom, quando proíbem o que é mal. O Catecismo Maior de Westminster, lá na pergunta 144, ele faz a observação do 9º mandamento da seguinte forma, fazendo a pergunta: quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Diz assim, os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa, evidenciar e manter a verdade, e de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam, considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graça. Que maravilhoso, né? Aqui essa parte da resposta do Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 144. E ela continua dizendo: defender sua inocência, receber prontamente boas informações ao seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário. Cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Sintetizando os princípios, os ensinos bíblicos a respeito aí do 9º mandamento, que nos dizem a respeito não só de não mentir, mas principalmente de falar a verdade. Nós precisamos entender que o 9º mandamento, ele de forma implícita não está só nos dizendo para não mentir ou não dizer falso testemunho, mas principalmente para falar a verdade. Isso é algo maravilhoso. Só Deus para criar aí esse mandamento para abençoar as suas criaturas e o seu povo, aqueles que de forma da fé praticam e cumprem esse mandamento. Vamos entender então o 9º mandamento. O Código Penal brasileiro, ele considera a calúnia, a difamação, a injúria como crimes. Isso faz sentido pelas consequências que essas atitudes trazem sobre as pessoas. Perguntas. Vamos ver aqui. Quantas pessoas são condenadas ou absorvidas por falso testemunho? Pense nisso. Quantas pessoas têm o nome manchado, a reputação de uma vida inteira destruída e até morrem por uma palavra enganosa ou mentirosa? Pensemos nisso. Então, o poder das nossas palavras, se verdadeiras ou falsas,
elas definem muitas coisas a respeito da vida daqueles que, pela palavra de Deus, fala que são o nosso próximo, aqueles que têm a imagem e semelhança de Deus, né? São pessoas, seres humanos como nós, com os mesmos direitos, e nesse sentido nós precisamos atentar muito a esse 9º mandamento, que nos arremete a ver o quanto o outro é precioso aos olhos de Deus. Através do 9º mandamento, Deus graciosamente quer proteger o homem do poder destruidor da mentira. Essa é uma questão explícita e bem própria do 9º mandamento. O problema da mentira é tão antigo quanto a história da humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia registra a primeira mentira. Diz lá: depois do Senhor criar o homem e a mulher, os colocou no jardim, dando-lhes tudo o que necessitavam e permitindo-lhes todas as coisas, exceto desobedecer. Assim deixou bem claro a ordem, a primeira ordem nesse sentido, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Nós temos que entender aqui que Deus, ele foi muito claro nessa ordem. Ele aqui não diz que vai, olha, talvez isso aconteça, né? Talvez você, se descumprir esse mandamento, vai morrer. Não, ele usa uma palavra ali que determina o quanto ele estava sendo assertivo, claro e verdadeiro. Certamente morrerás, né? Então, nós temos que considerar essa questão. Vamos aqui. Mas Satanás, em forma de serpente, ele questionou a mulher, Eva, sobre a ordem clara de Deus. Diz assim Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Satanás, travestido de serpente, ele então está questionando, ele está colocando em dúvida a ordem clara que Deus deu ao homem e à mulher. E aqui ele falando apenas com a mulher. Mesmo a mulher repetindo o que Deus havia ordenado, a mulher repetiu. Ela sabia, né? Satanás, o pai da mentira, ele mentiu. E ele então diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. Assim, aconteceu a primeira mentira, né? Causando o maior mal que a humanidade enfrenta até hoje. Sua separação, desafeição por Deus e uns pelos outros. Né? Foi através, olha que interessante, esse 9º mandamento, foi através da desobediência e da mentira, né? A mentira por causa da desobediência, assim, uma ligada à outra, que o homem se separou da glória de Deus, que a consequência
do pecado humano, o salário do pecado é a morte, caiu sobre toda a humanidade. Então, esse nono mandamento, ele é muito importante na consideração de nossas vidas, dos princípios bíblicos que se pautam em verdades absolutas que Deus nos deixou, não em mentiras. Desde a queda, os homens passaram a mentir de forma contumaz, sendo um dos pecados humanos mais destrutivos que existem. A mentira, direta ou indiretamente, está presente na quebra dos outros mandamentos do Senhor. Interessante a gente fazer essa análise. A mentira, direta ou indiretamente, está presente na quebra dos outros mandamentos do Senhor. Vamos ver aqui. Por meio dela, os homens mantêm e se enganam, adorando deuses falsos, tomando falsamente o nome do Senhor em vão. Com desculpas mentirosas, não cumprem o dia do Senhor. Esse aqui, infelizmente, é triste, né? Tantas desculpas alguns que se dizem cristãos dão para não cumprirem o dia do Senhor. Também com mentira desonram com mentiras aos seus pais. Né? Com a língua proferem mentiras que levam nações inteiras à destruição e à morte. Não matarás. Muitos destroem suas famílias, descumprindo o pacto do casamento, mentindo através do adultério. Mentirosos, gananciosos e corruptos sustentam os seus corações cobiçosos com mentiras, né? Não cobiçarás. A mentira está presente na quebra de todos os mandamentos. É muito interessante a gente considerar essa questão. A maioria das grandes guerras, genocídios, destruições, maldades, corrupções da história humana sempre tem a mentira envolvida. A mentira ou ela é coadjuvante ou ela é a atora principal. Né? Pense bem no que nós estamos considerando aqui. Nós não estamos falando de nós mesmos. Pense bem em tudo que você já tem conhecimento e já viu a respeito da humanidade. Pense nos nossos dias atuais. Né? Não precisa nem lá atrás. Mas isso é algo que, infelizmente, como disse, a mentira ou ela é atora coadjuvante nas guerras, genocídios, destruições, maldades, corrupções da história humana, ou ela é a atora principal. Né? Pensemos num mundo sem mentiras, sem falso testemunho contra o próximo. Quanta mortandade e sofrimento o homem teria evitado. Pense nisso também. Pense, um mundo sem mentiras. Às vezes a gente tem que, como falam os jovens, né, viajar um pouquinho, né, viajar na maionese, pensando uma utopia dessa, né? Mas foi assim que Deus nos fez. O Deus puro, santo, soberano, verdadeiro, Deus que não pode mentir, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos assim desfrutar e ter todos os benefícios de uma vida santa também, sem a mentira. Deus sabia muito bem que as consequências mortais e destruidoras da mentira humana. Daí, então, ele colocar no decálogo o 9º mandamento. Esse que estamos vendo aqui, considerando.
Ok, olha uma palavra aqui, né? Não dirás falso testemunho. Essa palavra, primeiramente, ela vem a aparecer no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo. Primeiramente, não, ela aparece aí no Novo Mandamento, né? Uma transliteração aí do hebraico, sheker, né? Que significa falso, que também tem as seguintes traduções e significados: mentira, engano, desapontamento, falsidade, o que engana ou desaponta ou trai alguém, fraude e erro. Então, aí alguns dos significados da tradução da palavra falsa, falsidade, falso, né? Aí na língua do Velho Testamento, o hebraico. Mais um pouco, falsidade, injúria no testemunho, né? Também testificar falsidade, é aquele que faz da mentira uma verdade. Misericórdia, nós temos visto isto nos nossos dias, meu Pai amado. Falso juramento, jurar falsamente, língua falsa. Então, todos os significados aí da palavra falsidade, ok? Vamos lá. Parece que isso é o que mais temos visto, ouvido e assistido em nossos dias. E consideremos as terríveis consequências que estamos enfrentando. Pense nisso. Olha, a mentira mais uma vez presente nessa calamidade que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela é atualíssima, ela serve em qualquer narrativa da história do tempo, da situação dos seres humanos. A mentira está sendo sempre usada para destruir, para enganar, para causar sofrimento, dor, morte. Hoje, tantas informações, e vinda de tantas fontes, com tantas motivações que não são de Deus, em quem acreditar, né? Fácil não. Asaf, o salmista, ele identifica o ímpio com muitas características. Uma delas é a boca para o mal e a tua língua trama enganos, né? Diz assim o Salmo de Asaf completo, né? O Salmo 50, verso 16 a 21. Mas o ímpio diz: Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprazes nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Aqui um conjunto de personalidade do ímpio, que é ladrão, adúltero, se associa com esses, cuja boca fala só o mal, trama enganos, fala mal do irmão, difama até do irmão, filho da própria mãe, e tem feito essas coisas. Deus sabe tudo e ele vai agir. No Salmo 52, verso 4, através das palavras do rei Davi, Deus apresenta
e condena severamente o homem poderoso e mentiroso. Olha o que diz o Salmo: amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Salmo 52, 2 a 5. Deus, ele não poupa e nem poupará aquele que mente, aquele que ama o mal, aquele que usa de palavras devoradoras, língua que tem língua fraudulenta, né? Deus vai destruir, Deus vai extirpar esses da terra. Muito sério. Quantos homens em todas as esferas do poder do nosso país temos visto mentir, enganar, roubar, dar falso testemunho e principalmente odiar a Deus por meio de ações contrárias à palavra, sua lei e à sua igreja? Temos visto aí em algumas décadas homens poderosos mentir, enganar, roubar, dar falso testemunho e principalmente odiar sim a Deus por meio de ações contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, aos princípios de Deus. Isso você e eu não podemos ser omissos e não podemos ser nem analfabetos e nem ter perda de memória. Entendes o que estou falando? O Salmo 101, que apresenta o modelo de um bom rei, mostra que Davi não desejava proteger o mentiroso, né? Lá também Salomão adverte que a falsa testemunha não fica impune, o que profere mentiras não escapa. Provérbios 19, 5, né? O homem que tem ódio tem também lábios falsos e é difamador, conforme Provérbios 10, 18. Uma outra consequência trágica é que o mentiroso, ele destrói o próximo. Provérbios 11, 9 vai nos dizer isso. Sem mesmo lhe dar a chance de se defender. O mentiroso, o difamador, geralmente ele é covarde. Ele arruína e destrói a boa reputação com inverdades e palavras maliciosas, né? E é um covarde, né, de usar de mentira e de palavras maliciosas para prejudicar a outros. No ponto 3, vamos ver aí o problema da maledicência, né? Uma outra forma, outra palavra, outro sinônimo da mentira, né? Um sinônimo de falsidade e mentira é a maledicência, né? A palavra aí é blasfêmia, né? Maledicência, que tem os seguintes significados: calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, né? Discurso ímpio e repreensivo, injurioso contra a majestade divina. Então, aí alguns significados, tradução da palavra blasfêmia, maledicência. Diz assim a respeito da blasfêmia Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1.
Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Assim, essa palavra ela ocorre algumas vezes no Novo Testamento e é usada para exortar os cristãos, nos exortar a eliminar a mentira, a blasfêmia de nossas vidas, né? Mais um verso que diz assim: agora, porém, despojando-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Né? Paulo aqui exortando os colossenses, lá na sua carta, capítulo 3, verso 8, e também Paulo orientando o seu discípulo na fé, Timóteo, que diz assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Mais uma vez que ele usa aqui da palavra. O apóstolo Paulo ainda, ele vê a mentira como traço autêntico do velho homem. Né? O novo homem não deve mentir, uma vez que se despiu para sempre do velho homem, conforme Efésios capítulo 4, 25, Colossenses 3, 9. Vamos ver isso na sua inteireza mais adiante. João vai ainda mais longe e afirma que todo aquele que disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. 1 João 4, 20. Né? Podemos mentir quando não amamos o irmão, antes odiamos, ou quando dizemos que amamos e não fazemos nada a respeito da vida dele. Né? É difícil saber o que é mais abominável. É difícil. Falar mal dos outros ou dizer dos outros o que eles de fato não fizeram ou não disseram. Ficamos muitas vezes pressionados com a facilidade que as pessoas têm de passar adiante o que não tem certeza. Tiago deixa muito claro os males que uma língua indomada pode causar. Vamos ver, esse é um texto clássico de o que a mentira, né, os lábios, a língua mentirosa, fraudulenta, maldosa pode causar em alguém. Né? Ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulsionar do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis
e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que maravilhosa palavra essa de Tiago, nos descrevendo aqui com metáforas, com figuras de linguagem, usando aí fogo, floresta, navios, lemes, animais, para nos mostrar, nos alertar sobre a língua, né? E no caso que estamos falando aqui do 9º mandamento, a língua mentirosa. Prestemos e consideremos muito a palavra, a sábia, bendita, abençoada palavra de Deus. Amém? A conhecida regra continua valendo hoje. Antes de falar qualquer coisa sobre uma pessoa, levante 3 perguntas. 3 perguntas básicas. É verdade? É necessário? É edificante? Então, com isso nós poderemos pecar menos. Muitas vezes as pessoas dizem, não sei se é verdade, vou vender pelo preço que comprei. Então, se você não sabe se é verdade, pelo amor que você tem a Deus, não passe adiante, pois sua língua tem o poder de pôr em chamas toda a carreira da existência humana. Tiago 3,6 já nos falou isso. Nós precisamos, então, cantar para nós mesmos o cântico das crianças, né? Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Olha, ainda lembrei de como canta essa sábia canção que nós devemos estar ensinando às nossas crianças. Outro cuidado que nós devemos para não pecar aceitando ou divulgando a mentira é com o que se lê, assiste e ouve. Lembre-se, a mídia, TV, rádio, jornais, revistas e todas as mídias sociais, elas informam, interpretam, omitem ou inventam de acordo com os seus próprios interesses. Não se enganem. O mundo jaz no maligno. Então tudo que se vê é mentira. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, e vou repetir aqui, a mídia informa, interpreta, omite ou inventa de acordo com os seus interesses. É assim que funciona, né? Nada é neutro, sempre tem um viés para um lado ou para o outro. Tá, mas então o que fazer a respeito? Para ouvir, crer e dar crédito a alguém, seja então uma personalidade ou veículos midiáticos, procure saber primeiramente se eles creem em Deus, ou pelo menos creem em seus princípios. É simples assim. É simples assim. Alguns cristãos, ou que se dizem cristãos, gostam de separar as esferas. Não tem.
Não tem nenhuma esfera, nenhum centímetro, nenhum milímetro, como já foi dito, que Deus não tenha domínio, não tenha interesse e não queira, assim, manifestar aquilo que é verdadeiro, puro, santo, agradável, de boa fama. Então, é simples assim. Analise se em seus princípios, desses veículos midiáticos, seja eles quais forem, até livros, veículos literários nesse caso, se em seus princípios, suas palavras, informações e programações, eles promovem e estão comprometidos com a verdade. E a verdade segundo os princípios da Bíblia. Só com esse exercício você saberá se existe alguma verdade neles. É assim que tem que ser. Digo alguma verdade porque só Deus dispõe da verdade absoluta. E é através de sua palavra, através de sua palavra, ele nos orienta a ouvir, dizer e propagar a verdade nas mais diferentes esferas da vida humana, resultando no louvor da sua glória. É isso. Indo para a nossa conclusão aqui. A verdade nos relacionamentos, especialmente entre cristãos, é divinamente ordenada. Então, não só a lei do 9º mandamento, mas também outras orientações, como já vimos, agora veremos na inteireza dos versos, que a palavra de Deus nos orienta, nos ordena. Efésios 5:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu irmão, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Outro, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses capítulo 3, do verso 9 ao 10. Carta de Paulo aos Colossenses. Caro irmão, amigo, ouvinte, eu quero contar uma parábola referente à pintura de Jean-Léon Gérôme, que tem o seguinte título: A Verdade Saindo do Poço. Essa é uma pintura, uma pintura de 1896. Você com certeza já deve ter visto, ouvido em algum outro tempo, algum outro momento. Uma pintura ligada a uma parábola do século XIX, que diz assim: segundo essa parábola, a verdade... Então, aqui tem duas personagens, a verdade e a mentira. Então, segundo essa parábola, a verdade e a mentira se encontram um dia. A mentira diz a verdade: hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira, pois o dia era realmente lindo. Elas passaram muito tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. A mentira diz a verdade: a água está muito boa, vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez, desconfiada, testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. Elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade furiosa sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo nele sua vergonha.
Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque em todo caso o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Linda história, né? A gravura aqui dessa história que retrata essa parábola que nós acabamos de contar. Eu digo, não tenha vergonha da verdade. Ouvir, falar e divulgar a verdade é essencial à piedade autêntica daqueles que herdarão o céu. Diz assim a palavra do Senhor lá no Salmo 15, do verso 1 até o verso 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha que palavra maravilhosa para aqueles que querem ou irão habitar no céu com o Senhor. Deus proíbe a mentira, o engano e o falso testemunho. Jesus faz uma severa afirmação àqueles que não compreendem e não ouvem a sua palavra, ligando-os a Satanás, o pai da mentira. Olha o que diz João 8, 43, 45. Olha que questão séria aqui. Diz assim, João, qual a razão? O João falando as palavras de Jesus, Jesus falando. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não credes. Aqui um alerta severo e importantíssimo do Senhor Jesus, não só para aqueles que não creem, não ouvem as suas palavras, as suas verdades, mas também, por causa disso, são mentirosos, né? São filhos do diabo. Agem como ele, que é o pai da mentira. Aqueles que, como Satanás, têm o objetivo de enganar e maldizer o próximo, são então severamente condenados nas Escrituras, né? Alguns textos aí que fica para você conferir na sua casa, né? Falar a verdade e bem dizer ao próximo demonstra amor e testifica a verdadeira religião cristã. Que Deus nos ajude assim a viver e falar a verdade. Amém? Nós encerramos esse nosso estudo aqui, né? Agradecemos a sua paciência, a sua participação, e que Deus te abençoe e nos ensine a sempre falar cada vez mais a verdade, principalmente a verdade do Evangelho. Deus te abençoe.